E aí, otaku, beleza? Eu sou o Max e não, eu não sou o Hitogami, que engana as pessoas, que é pilantra. Eu prometi que ia gravar o Diário do Rudeus do futuro e aqui estou para fazer isso. E sem enrolação, indo direto ao ponto, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar notificações e já ir deixando o seu like aí para dar aquela força para nós, beleza? Bora pro vídeo. Este é um acontecimento da light novel de Mushoku Tensei e se encontra mais ou menos no volume 14, capítulo 10 em diante. Aparece para ele o Rudeus do futuro, e vai trazer para ele algumas informações, bem como em suas mãos um diário. E é um Mirai Nikki, tá ligado? É o diário do futuro, que vão trazer informações importantíssimas pro Rudeus, que vai mudar a sua vida dali pra frente, mano. E é cabuloso esse capítulo, eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês. O Diário do Rudeus do futuro. Na manhã seguinte ao encontro com um homem que afirmava ser o meu eu do futuro, ele veio numa situação bem delicada. A magia de teletransporte que ele usou não obteve mana suficiente e ele veio com órgãos faltantes, o que resultou na morte dele. Mas, obviamente, era sim o eu do futuro. E no dia seguinte eu estava cansado, com a mente confusa. Eu ainda precisava decidir como agir de acordo com os conselhos que ele havia me dado. E eram esses: consultar a Nanahoshi, escrever uma carta para Ares e, por último e mais importante, duvidar do Hitogami, sem confrontá-lo. Eu já tinha escrito a carta para Ares, mas eu não enviaria essa carta sem antes conversar com a Sylphie e com a Roxy. Talvez eu precisasse ainda revisá-la, dependendo da conversa. O conselho de duvidar do Hitogami soou bem e decidi confrontá-lo na próxima vez que ele aparecesse em meus sonhos. E quanto a falar com a Nanahoshi, eu estava tentado em ir vê-la imediatamente, mas não sabia como explicar a situação ao certo. Mesmo assim, ela viera de um mundo paralelo, então talvez pudesse me entender. Mas antes de tudo, eu precisava revisar o diário que o meu eu do futuro trouxera. Estava com medo de descobrir o que continha nele, mas não podia simplesmente ignorá-lo. E comecei a ler, preparando-me para o que poderia encontrar. E ele começa com estas palavras: decidi começar a escrever um diário para me ajudar a lidar com a quantidade de situações que estou enfrentando atualmente. Nos últimos dias, conheci Perúgios e recebi algumas informações sobre a condição de Zenith. Além disso, estou prestes a aprender mais sobre magia de invocação e teletransporte. Houve também alguns acontecimentos corriqueiros, como por exemplo a Aisha estar triste pela descoberta de um rato esquisito, morto, e o medo em relação à síndrome de petrificação em gatos na vizinhança. Fora isso, também houve momentos felizes, como a notícia de que Elina Liz estava grávida, e isso foi comemorado com uma festa. O diário parecia ser de alguém que estava desfrutando da vida. As primeiras entradas tinham datas, mas ele parou de datá-las mais tarde, o que tornava difícil saber quanto tempo havia passado. Pela história do velho, o velho eu provavelmente estava cerca de 2 semanas no futuro em relação ao diário. Roxy ficou doente e desenvolveu uma febre, e agora suas pontas dos dedos dos pés estão se transformando em cristais roxos, devido à síndrome de petrificação. Para curá-la, nós precisamos de um feitiço de desintoxicação de nível Deus. E isso está armazenado somente na Catedral de Milis. Nós planejamos invadir a Catedral durante a noite, para copiar o encantamento, mas durante a execução dos planos, acabamos roubando, pois descobrimos que é um livro bem grosso. Durante a fuga, somos pegos em uma emboscada no círculo de teletransporte. O Cliff é envenenado e fica inconsciente. E meu Deus, eu matei uma pessoa. Meu Deus, isso é terrível. Aqui neste ponto, dá pra ver que Rudeus estava claramente perturbado por ter matado um ser humano pela primeira vez. Estamos a caminho de outro círculo de teletransporte, mas Cliff está inconsciente e nossos nomes foram divulgados em todo o país, tornando-nos criminosos procurados. Agora somos inimigos da igreja de Milis para sempre. Infelizmente, Cliff faleceu hoje e estou arrasado. Não quero escrever nada por um tempo. Finalmente chegamos a outro círculo de teletransporte, mas estamos muito atrasados. Ontem encontrei a Ares e a Ghislaine na entrada da cidade, mas não estava com disposição para lidar com elas. E em casa, recebi a notícia de que Roxy havia falecido. Toda a nossa viagem a Milis foi em vão. Contei a Elina Liz sobre a morte do Cliff. Ela ficou tão chateada que me deu um tapa e saiu correndo. Estou exausto emocionalmente. Fizemos o funeral para Roxy,
mas estou lutando para lidar com tudo isso. Parece que Elinalise saiu da cidade sem avisar ninguém, e Sylphie continua tentando me animar, mas não está funcionando. Roxy era uma pessoa doce e séria que sempre esteve lá para mim. Eu sinto tanto a sua falta. Ultimamente tenho passado meu tempo apenas ficando bêbado. Quando estou sóbrio, a dor de perder a Roxy me atinge e começo a chorar. A Sylphie tem tentado me ajudar, mas não entende a minha dor. Eu perdi a mulher que me ensinou tudo e agora bebo em tavernas para evitar Lilia em casa. Às vezes, a Aeris aparece e me insulta, mas Ghislaine não faz nada para detê-la. A Norne me olha com desdém. Sinto que ninguém me entende. Recentemente, a Sylphie tem sido mais agressiva, pedindo para dormir com ela e esquecer Roxy, mas eu não consigo, não posso fazer isso. Não seria justo com ela. Eu acabaria descontando a minha dor e raiva nela. Certa vez, acabei dormindo com uma prostituta e quando voltei para casa, Sylphie estava chorando e me questionou se não era boa o suficiente para mim. Lilia brigou comigo e Aisha me fez uma cara feia. Sylphie não fala mais comigo e desapareceu. Eu tenho que pedir desculpas. Hoje de manhã, quando acordei, percebi que o quarto da minha esposa estava quase vazio, exceto pelas roupas e presentes que dei a ela ao longo dos anos. Ela pediu para que eu a encontrasse imediatamente, mas não sei se tenho o direito de fazer isso, considerando os motivos que ela tem para se divorciar de mim. Enquanto ponderava o que fazer, Zenith me deu um tapa no rosto repetidamente, como se quisesse que eu me recuperasse. Decidi então procurar por Sylphie e descobri que ela foi para o reino de Azura com Ariel e seus aliados. Não entendi a razão dela ter partido antes da formatura de Ariel, mas algo deve ter acontecido em Azura e decidi segui-la rapidamente. Encontrei Aeris novamente, que começou a falar sobre me dar uma última chance. E quando a ignorei, ela me agrediu. Cansado de sua insanidade, a derrubei com magia e ela puxou sua espada para me atacar. Fugi dela sem entender qual é o problema dela. Consegui atravessar a fronteira de Azura. Com a ajuda de uma guilda de ladrões, fui disfarçado como Ludo Ronouma, um mago de Bacherante. Segundo as informações que obtive nas tavernas, o rei de Azura está doente e os príncipes estão lutando pelo direito de sucedê-lo, o que pode explicar a volta antecipada de Ariel. Em breve chegarei à capital de Azura, com Triss, minha guia voluptuosa, e espero encontrar a Sylphie lá. As informações que circulam sobre Ariel são duvidosas e especulativas, com rumores de que ela estaria planejando um golpe de estado. No entanto, é improvável que ela arrisque uma luta que não possa vencer, e é provável que tudo não passe de boatos infundados. Em busca de informações sobre Aeris, chegamos a Ars, onde Triss avistou uma garota em uma taverna. Embora tenha havido suspeitas de que Aeris tenha nos seguido até lá, é mais provável que tenha sido apenas uma coincidência, já que Azura era a terra natal de Triss. Há rumores de que Ariel e seus aliados foram para o submundo, mas não há informações concretas sobre seu paradeiro. A única possibilidade que vem à mente é que Ariel esteja unindo forças com a família de Luke. Decidimos seguir então para a região governada pelos Notos, Greirates, onde Ariel pode estar se escondendo. No entanto, ao tentar invadir a propriedade dos Notos, fui surpreendido por Aeris e acabei sendo capturado. Filemon Notus Greirate, o líder da família, acreditava que eu estava lá para assumir o controle de sua família e anunciou que me executaria no dia seguinte. Consegui escapar, mas Ariel ainda não foi encontrada. Os rumores de que Ariel estava se escondendo sob a proteção de Notus Greirate provaram ser falsos. Descobrimos ela e seus aliados. Estavam na verdade à espreita em Ars, esperando o momento certo para atacar. Agora, não sabemos se conseguiremos chegar a tempo para ajudar. Ariel tentou assassinar os príncipes, mas falhou porque foram protegidos por 2 mestres de espadas poderosos. As forças de Ariel foram derrotadas e ela foi capturada e será executada em breve. Enquanto Rudeus estava lendo sobre a história, começou a sentir uma náusea ao descobrir que os corpos dos co-conspiradores foram expostos publicamente e apedrejados. Entre esses corpos estava Sylphie. Ele não podia acreditar que um futuro tão terrível fosse possível. Mesmo assim, ele sabia que precisava continuar lendo aquele diário, porque tinha informações valiosas nele.
No entanto, precisou fazer uma pausa depois de sentir uma dor avassaladora ao viver essas emoções tão intensas e pesarosas que vinham do futuro. Rudeus vomitou no vaso sanitário até não ter mais nada para vomitar, e depois de enxaguar a boca, ele saiu do banheiro onde encontrou Sylphie, que estava preocupada com ele. Ele então abraçou Sylphie e ela ofereceu conforto para ele. Rudeus estava muito abalado pelo que tinha lido no diário, e isso o deixou extremamente triste e sentimental, e agora ele queria ter um momento de tranquilidade íntimo com Sylphie. Nada sexual, apenas para sentir o conforto e alívio diante de todas aquelas memórias passadas para ele. Ele reconhece a bondade de Sylphie e lamenta ter traído alguém tão doce como ela, mesmo que tenha sido no futuro. Assim que Roxy chegou em casa do trabalho, Rudeus não conseguiu resistir e foi segui-la pela casa. Enquanto Roxy se sentou no sofá, Rudeus sentou-se ao seu lado e começou a brincar com as pontas das tranças dela. Então Roxy perguntou a Rudeus se tinha algum problema, parecendo que a inquietação constante de Rudeus estava incomodando ela. Rudeus explicou que só queria um pouco de tempo íntimo com ela, talvez só um abraço. Roxy concordou e sentou-se no colo de Rudeus. Mas quando Rudeus olhou para o rosto dela, percebeu que não tinha nada específico para falar. Rudeus pergunta a Roxy como foi seu dia no trabalho, e ela responde que não foi muito agitado, mas que um estudante travesso fez a peruca do diretor voar. Depois disso, eles conversaram sobre coisas triviais e Rudeus apalpa a bunda de Roxy, o que o faz tomar um tapinha em sua mão. No banho, Rudeus lava as costas de Roxy e massageia seus ombros, como se a adorasse, como uma deusa. Durante a conversa, Rudeus pergunta a Roxy se ela está bem de saúde, já que ele a salvou de um roedor anteriormente. Roxy confirma que ela está bem e faz uma piada sobre a vida útil da sua raça. Rudeus se sente reconfortado, sabendo que Roxy e Sylphie estão vivas e se prepara para enfrentar o resto das páginas horríveis daquele diário. Anteriormente, Rudeus seguiu o conselho do seu eu do futuro e foi lá no porão e matou um rato que seria responsável pela doença de petrificação de Roxy. Então, no dia seguinte, ele voltou a ler o diário, mas percebeu que não tinha nada escrito por um tempo após a morte de Sylphie. Quando finalmente encontrei uma nova entrada, fiquei chocado com o que li. O conteúdo era repleto de descrições juvenis, vulgaridades que pareciam ser de alguém que se entregou a uma vida cheia de prazeres, sem sentido. Eu me perguntava se aquele cara era realmente eu escrevendo tudo aquilo, e se isso era o que eu me tornei sem a presença de Roxy e Sylphie em minha vida. Havia menções a tavernas, bordéis em Sharia, algumas mulheres que eu havia seduzido, mas percebi que não mencionei nomes importantes como Aisha, Norne, Zenith, Lilia ou Lucy. Julie, que era a minha aluna fiel desde a infância, a protegida de Zanoba, também foi mencionada, mas de uma forma que me deixou enojado. Eu não podia acreditar que eu era capaz de me afundar tanto. Além disso, havia alguns eventos inquietantes e perigosos, como prêmios em nossas cabeças, assassinos nos caçando, e depois de uma transição repentina, o conteúdo do diário mudou, novamente sem resumo dos anos perdidos. Rudeus menciona que o livro ilustrado de Norne e as estatuetas de Rudyard estão vendendo bem, e que conseguiu convencer a universidade a incluir suas técnicas de feitiços não cantados no currículo oficial. Também comenta sobre uma demanda do país sagrado, através do reino de Azura, mas se sente seguro enquanto as nações mágicas o consideram útil. Rudeus também menciona a finalização do primeiro autômato, que foi modelado à imagem de Sylphie, mas não era o que ele queria. Ele destruiu o autômato e fez um novo, chamado 40, que é produzido em massa e vendido para as nações mágicas. Embora não saiba como conseguiu criar os autômatos, Rudeus está motivado para encontrar o seu próximo projeto de pesquisa. O tom do diário muda abruptamente em uma outra passagem, e também nota-se uma mudança repentina de humor. Infelizmente, o texto não dá muitas informações sobre a causa desse estado emocional. Rudeus nota que a folha de papel está muito amassada, porque ele estava chorando enquanto escrevia. Em seguida, ele diz que sonhou com o Hitogami. Certo de seu ódio por ele, quer se tornar mais forte e rápido para conseguir matá-lo. Rudeus pensa sobre sua família e amigos e se preocupa com eles. Rudeus tem muitos arrependimentos e quer saber como pode se tornar mais forte, já que suas habilidades atuais não são suficientes. E então, Rudeus encontra informação sobre uma armadura
que poderia aumentar sua força, velocidade e resistência, e decide construí-la com a ajuda de Zanoba. Rudeus chama a armadura de a armadura mágica. A armadura é grande e difícil de controlar, mas ele espera que isso o ajude a alcançar seu objetivo de matar o Hitogami. E a partir daqui, o diário começou a se concentrar em seus esforços para se tornar mais forte. Usando a armadura mágica, que era uma versão gigante da prótese Zalif, eu podia aumentar a minha velocidade, poder e defesa física, para me igualar até mesmo aos guerreiros mais poderosos do mundo, embora só conseguisse manter esse nível de desempenho por meio dia de cada vez. Mesmo com 30% de produção, eu era capaz de derrotar a maioria dos oponentes que encontrava. Embora tivéssemos criado algo especial, não éramos os primeiros a ter essa ideia, já que havia histórias sobre o deus lutador. Eu estava ansioso para começar a minha própria versão, mas não sabia se Zanoba e eu seríamos capazes de projetar a armadura mágica. Neste estágio de nossa pesquisa, não sabia se estávamos prontos ou não, mas ainda assim queríamos fazer acontecer. No entanto, havia também uma nota menos positiva em meu diário. Parecia que a minha família havia se mudado da casa pouco tempo depois da morte de Sylph. Isso explicava por que não as mencionei muito nas passagens anteriores. Podia ver Norne ficando farta do meu comportamento rápido o suficiente, mas de alguma forma consegui que até mesmo a Lilia desistisse de mim. Fiquei pensando se as tratei mal, mas não sabia os detalhes. Talvez as tenha movido para sua própria segurança, já que havia assassinos de Milis atrás de mim. E as páginas do diário estavam narrando uma jornada incessante do futuro eu em busca do Hitogami, e estava utilizando a armadura mágica. Durante essas buscas, o Rudeus do futuro conheceu diversas pessoas, mas não encontrou muitas informações sobre o seu inimigo. Ele chegou à conclusão de que as pessoas mais velhas poderiam ter mais informações, e ao mesmo tempo, continuou a desenvolver seus poderes como mago. Ele dominou vários tipos de magia, incluindo manipulação da gravidade, feitiços elétricos e manipulação da voz humana, além de alcançar o nível santo de cura. No entanto, a falta de informações sobre Hitogami fez com que ele se tornasse cada vez mais amargo e cheio de ódio. Ele passou a agir impulsivamente, provocando brigas, agredindo mulheres aleatoriamente. Ares, que frequentemente aparecia em seu caminho, foi vista por ele como uma agente do Hitogami, interferindo em seu progresso. Ele chegou a capturar Ares e, após uma longa discussão, ele chegou a fazer Ares chorar e encontrou as suas algemas mordidas. Questionando a força dos dentes dela, no final ele não tinha certeza se suas teorias eram verdadeiras ou se ela havia ido longe demais. Rudeus estava se preparando para uma audiência com a Toph, uma demônia imortal, na esperança de que ela saiba sobre o Hitogami. No entanto, a audiência se transforma numa verdadeira batalha e a Rei Demônio o deixa contra as cordas. Ares, que o seguia há algum tempo, acaba morrendo, protegendo ele de Atoph. Posteriormente, Ghislaine revela que Ares o amava e que só queria ficar com ele. Depois de ler isso, ele se pergunta se deve mesmo se casar com Ares. Em seguida, ele continua lendo o diário e descobre que Zanoba, seu mais fiel amigo, foi morto pelos Cavaleiros Templários, o que o leva a questionar o verdadeiro significado do seu poder. Para que serve tanto poder se ele não consegue proteger seus amigos? Todos os meus companheiros estão mortos. Eu sou o único sobrevivente. Eu sinto que falhei em protegê-los e culpo o Hitogami por todas estas mortes. Estou obcecado em buscar vingança e encontrei uma pista em uma antiga ruína da tribo dos dragões. Os murais das paredes contêm um registro histórico das tentativas da tribo em encontrar um caminho para o centro do mundo estéreo, onde o Hitogami supostamente está. Infelizmente, a seção que descreve o método deles se desintegrou em pó, e eu não tenho conhecimento suficiente para recriá-lo. Preciso da ajuda de Perugios, mas infelizmente ele não sabe nada sobre isso. Ele desconhece a verdadeira identidade do Hitogami e só sabe que a mera menção dele enfurece Laplace. Com Laplace já morto, ele se volta para Orsted, mas não consegue encontrar informações sobre seu paradeiro. Ele decide se concentrar em sua pesquisa sobre magia de teletransporte, pois não pode mais se mover com a mesma agilidade de antes, agora que já está velho. Ele descobre mais ruínas da tribo dos dragões, mas essas estão localizadas em áreas perigosas. Ele encontra um mural que descreve um método para chegar ao centro do mundo estéreo, mas precisa de 5 tesouros sagrados para alcançá-lo. Ele encontra informações sobre a localização dos tesouros, mas um deles está perdido, e o sucessor do general que o guardava é desconhecido. Ele começa a perder memória e teme que não vai conseguir mais chegar ao mundo estéreo antes de morrer. Ele não tem as habilidades ou recursos para criar imitações dos tesouros ou reproduzir a arte secreta para alcançar
o mundo estéril. Ele está cansado de lutar contra o tempo, frustrado com a sua situação. Estou tão cansado de lutar sozinho. Estou começando a questionar por que estou fazendo isso. Até mesmo o meu ódio pelo Hitogami está diminuindo. As primeiras passagens do diário eram cheias de fogo e determinação, mas agora há apenas resignação e amargura. Faltam poucas páginas, e essas passagens são de cerca de 50 anos no futuro. O meu eu do futuro lutou por décadas, sem muitos sucessos, e nunca alcançou seu objetivo. Qualquer um ficaria exausto demais para continuar. A minha teoria sobre viajar no tempo usando magia de teletransporte é interessante, mas exigiria uma enorme quantidade de mana. Eu quero tentar voltar no tempo, usando este diário como guia. Não tenho certeza se isso funcionará, ou o que acontecerá comigo se funcionar. E se eu voltar no tempo com o meu eu mais jovem, não sei como lidar com Sylph e Roxy novamente. É um risco, mas pelo menos verei elas novamente. Estou hesitante em experimentar devido aos riscos de um paradoxo temporal, mas não tenho nada a perder. Talvez eu possa dar ao Hitogami um gostinho do seu próprio remédio se funcionar. Assim que terminei de ler o último trecho do diário, fechei-o e observei a capa, arranhada, surrada. Agora que tinha lido tudo, conseguia ver o significado por trás dos arranhões, testemunhos dos anos difíceis que passei carregando aquele diário. Pensei que o meu eu do futuro poderia ter voltado no tempo logo depois de escrever aquele último trecho, mas acabou ficando sem mana no processo. Não entendi completamente como a magia de teletransporte no tempo funcionava, e não tinha certeza do porquê ele ter voltado tão abruptamente, sem considerar que pudesse ficar sem mana. Talvez ele estivesse muito cansado para perceber os benefícios de voltar gradualmente. No entanto, acredito que ele tinha uma confiança absoluta em sua capacidade de lançar feitiços. De qualquer forma, o diário não continha todos os detalhes necessários sobre a sua pesquisa, suas conclusões, e elas podem não estar totalmente corretas. Pensei em um antigo mural que vi nos subterrâneos da fortaleza de Perugios e me perguntei se era o mesmo tipo de coisa que ele havia mencionado, mas por enquanto tinha respostas para as minhas perguntas mais importantes e precisava agir antes que fosse tarde demais. Logo depois, Roxy chegou em casa e eu sabia que era hora de ter uma conversa séria com as minhas esposas sobre Ares e o perigo que todos nós estávamos correndo.